Vocês têm noção do que o Palmeiras fez nos últimos dias? O Palmeiras ganhou um clássico contra o Corinthians, bem. O Palmeiras venceu o Inter fora de casa. Um jogo mata-mata. Podia ser uma final de Libertadores. Aqui, um jogo duro. Venceu. E depois venceu o Fortaleza fora de casa. Fortaleza não perdia em casa no Brasileirão desde não sei quando. Nem lembro quando foi a última. Novembro de 23, eu acho. Pô, novembro de 23, cara. Então, assim, a gente brinca, né? Ah, não, o pacto voltou, tal. A gente sempre brinca do pacto porque, pô, era um pênalti e o Everton defendeu o pênalti, ok. Mas o Palmeiras... Isso aí é uma imagem que vazou, não sei se ela é verdadeira ou não, do momento do sacrifício do bode. Mas, cara, pô, o Palmeiras tá jogando muito, meu. De novo. E o Palmeiras fez algo diferente ontem, tá? Não foi de 3 zagueiros, saiu de Riai e Piquerez, 2 laterais. Porque o Vojvoda, historicamente, é um problema pro Abel. O Vojvoda é um grande treinador. E ele enche o saco do Abel. Ele sempre dá trabalho pro Abel. Todos os Palmeiras e Fortaleza, pode ver, dão trabalho. Acho que, inclusive, foi a primeira vitória do Palmeiras lá, né? No Castelão. Não sei. Abel, mas é embaçado. Pode ser, mas é embaçado. O Vojvoda embaça a vida do Abel toda vez. E ontem foi de novo. Assim, jogo duro. Palmeiras não tem problema nenhum em fazer um primeiro tempo feio. Fica aqui, ó. Vou ficar na minha, 2 laterais. Vamos segurar quando os caras caem pra ala aqui, a gente segura. Vamos tumultuar aqui, jogo horroroso, de repente, pum, gol. Beleza. Aí vem o Davi Luiz contra o Flaco Lopes. Certo? Muita gente falou, pô, o Davi podia ter feito mais. Discordo. Acho que ali, coitado do Davi, ele estava totalmente na roubada. Vocês acham que o Davi podia ter feito alguma coisa, Corinthians? O Davi tentou fechar as pernas para que o chute não passasse entre as canetas. O Davi lembrou de Luiz Soares vindo para cima dele na Champions. Falou, rapaz, eu vou tomar outra caneta. Não, porque ele olhou, ele viu que era o Flaco Lopes. Ele falou, ele não vai fazer isso. Passa um filme na cabeça, galera. E aí ele fechou a perna para evitar uma batida por baixo da perna. Mas assim, quem tá com a bola no pé, tá com controle total da situação. Né? Ele decide tudo ali. O problema foi ter acontecido aquela situação de mano a mano. Acho que esse foi o grande problema, né? O Fortaleza permitiu que aquilo acontecesse. Então, depois não tem como culpar ninguém ali. Você acha que podia ter feito mais o Davi ou não tinha muito o que fazer ali? Ali é uma situação que é muito, muito rápido que acontece ali, velho. Pro cara é questão de segundos. Se ele faz uma ação a mais, podia ter ocasionado alguma outra coisa. Então, assim, aconteceu e não acho que mudaria alguma coisa. Não achei que a culpa foi dele, não. Rapidinho. Ben? Pode banir, chat? Ben? Silencio 5 minutos? O Canedo concorda. Ben? Vai tomar bem. O Flaco Lopes não tá no Flaco Lopes também não tem prestígio aqui em casa. Também não tem? Tá difícil. E aí, o que o Vojvoda faz? Que o Vojvoda sabe jogar com o Abel. Ele mantém os 3 zagueiros, ele tira o Davi Luiz, bota um zagueiro mais fresco pra correr, que era o Tinga, porque entra com uma energia diferente, bota lá o moleque pra ficar cruzando bola na área, enfia 2 centroavantes e incomoda pra caramba o Palmeiras. O Abel também ousou reclamar do pênalti. Pô, cara, não dá, né? Acho que todo mundo concorda que foi pênalti. Certo? Claro. Tem nem o que falar. Muito bom. Subiu com você quer que o meu jogador pule que nem um pinguim? Sim, tem que pular que nem um pinguim ali. Ele não pode pular assim, né? Ele não pode pular desse jeito. Ele tem que pular, no caso é melhor ele pular que nem um pinguim. Foi diferente do São Paulo e Santos, né? No caso do São Paulo e Santos, a bola tá atrás dele, ele pode até não saber. Pô, nesse aí ele já vai direto com o braço. Que isso? Eu achei. Então não tinha muito o que fazer. E aí o Everton defende. Mas é jogo duro, jogo grande, jogo difícil. E o Palmeiras conseguiu mais uma vitória, cara, absurda, sabendo sofrer. O Fortaleza, de novo a torcida tá pegando no pé do Vojvoda e não sei o quê. Meu, se vocês quiserem mandar ele embora, vai ter fila para contratar o Vojvoda. Fila! Tá? Talvez até os outros times estejam esperando para ver o que vai acontecer. O Santos não tem pressa. Se o Vojvoda sai no mercado, é Vojvoda na mesma hora. Então, torcida do Fortaleza, pensem bem se vocês vão pegar no pé do Vojvoda desse jeito que vocês estão pegando mesmo. O Palmeiras quebrou a invencibilidade do Fortaleza no Castelão. Com gols de Facundo Torres e Flaco Lopes, o Verdão venceu por 2-1 e assumiu a liderança do Brasileirão 2025. Será que o título está no horizonte? Fala, torcida alviverde! Se você quer saber como o Palmeiras conquistou essa vitória histórica fora de casa, já deixa o like e se inscreve no canal.
Vamos analisar os detalhes desse jogão? Sobre o Palmeiras, novo líder isolado do Campeonato Brasileiro, graças ao grande momento de jogadores estrangeiros. Palmeiras venceu Fortaleza por 2-1 nesse domingo no Castelão, com direito a pênalti defendido pelo Everton. Esse pênalti aconteceu já nos acréscimos, cobrança do Lucheiro, e olha que o Everton não é bom pegador de pênalti. Antes, o Palmeiras já havia aberto 2-0, mais uma vez com gols de estrangeiros. Os últimos 10 gols do Palmeiras foram todos marcados por gringos. Nesse domingo, os gols contra o Fortaleza anotados por Facundo Torres e Flaco Lopes. O Palmeiras ainda teve outras 2 oportunidades para aumentar o placar, mas em ambas, jogadores do Fortaleza, o Kusevich e o Davi Luiz, tiraram as bolas em cima da linha. Antes desses 2 gols de estrangeiros, os outros 8 de gringos marcados pelo Palmeiras haviam sido de Facundo Torres na vitória por 1-0 contra o Internacional, de Piquerez e Martínez na vitória por 2-0 contra o Corinthians, de Richard Rios na vitória por 1-0 contra o Cerro Porteño, de Flaco Lopes e Piquerez na vitória contra o Sport e de Richard Rios e Piquerez na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, foram 3 gols. Sim, o primeiro gol dessa partida foi marcado pelo Estevão, depois os 10 gols seguintes apenas de estrangeiros. Importante registrar que o Palmeiras é líder do campeonato com 13 pontos, seguido por Flamengo com 11 e Fluminense e Bragantino com 10. Esse é o melhor início de campeonato brasileiro do Palmeiras, igualando-se a outras 3 campanhas, me refiro pelo menos ao momento em que o brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos, com 20 equipes. Palmeiras que tem sido especialmente forte na condição de visitante. Se você, palmeirense, fosse perguntado algum tempo atrás quantos pontos seriam bacanas para serem conquistados contra Internacional fora e Fortaleza, talvez você dissesse 4, 3, eventualmente 2, graças a 2 empates. Palmeiras volta para casa com 6 pontos conquistados. Treinador qualquer também. Difícil jogar em Fortaleza, jogar no Castelão, em função do calor, do gramado pesado. Parece que quanto mais você corre, menos você vai chegar na bola e tal. Palmeiras fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo ele cedeu à imposição física do Fortaleza, baixou suas linhas, passou a jogar no campo de defesa, encontrou o segundo gol num contra-ataque e depois administrou. Quase não conseguiu administrar, porque o Fortaleza fez um gol de cabeça com o Davidson e no final do jogo teve um pênalti, também numa jogada que envolveu o Davidson, né, com o Naves ali. Só que aí apareceu o Everton para fazer a parte dele e garantir a vitória. O Fortaleza é um Palmeiras competitivo, assim como foi competitivo contra o Internacional, que dá para disputar. E uma coisa muito interessante que o Abel disse, que os times de futebol são sempre processos inacabados. E assim é a vida. A vida também é um processo inacabado. Até você morrer, você está tendo que se reinventar o tempo todo. E é esse o time do Palmeiras e é isso qualquer time do futebol. Você ganhou um jogo, beleza, achei o time, acabou, não vou mexer em mais nada, é esse aqui. Não, cada viagem, cada adversário, cada gramado, cada ambiente te proporciona uma situação diferente, a necessidade de você se reinventar. E o Palmeiras, nesses jogos recentes, se reinventou. O Palmeiras de ontem não foi o mesmo Palmeiras do jogo com o Inter, não foi o mesmo Palmeiras do jogo com o Corinthians. Foi o Palmeiras que era possível ontem para ganhar o jogo com o Fortaleza. E ganhou o jogo com o Fortaleza. E usando muito o seu elenco, né, que a gente chegou a comentar num programa, até fizemos algumas comparações com o elenco do Flamengo, um elenco do Palmeiras com muita variedade, com 2 jogadores, como o Abel gosta de dizer, e acho que é o sonho de todo treinador, 2 jogadores bons e que a qualidade não cai, né, quando entra um ou outro, em todas as posições. Então ontem, por exemplo, Vitor Roque no banco, Facundo Torres e Flaco Lopes fazendo gol, e o Flaco Lopes também um belo gol, e né, gol ali de no 9. contra-ataque. Gol de 9, né? Gol de 9. Giai sendo utilizado e melhorando muito, né? Num time que tem Marcos Rocha, que tem Mike. Ali no meio tem Richard Rios, tem Aníbal Moreno, tem Emiliano Martins. Tem muita gente Evangelista. Quem? Lucas Evangelista, bem lembrado. Rafael Veiga, que está machucado. E o Verdão tá aí, amigo André. E aí acho que é parte dentro desse processo que o Eugênio estava falando. Primeiro, respeitar, não é porque o Palmeiras tem o melhor elenco da era Abel, que é o atual,
que ia imaginar que a coisa fosse funcionar logo de cara, porque você tem um processo de mudança significativo, né? Se você olhar a base que tem sido o time titular, se você voltar 2 anos, é um time completamente diferente. Também requer adaptação, não é só porque você investiu que tem que dar uma resposta imediata. E começo de temporada, quando você não tem pré-temporada, também exigir as cobranças que tiveram em relação ao Abel, mostram como elas eram absurdas a ponto de pedir mudança. Não é que você não possa criticar de repente, alguma partida, uma escolha. Acho que isso faz parte do trabalho. Mas, assim, imaginar que tinha que interromper o ciclo, para mim, era um absurdo total. E isso está sendo demonstrado agora no começo do Campeonato Brasileiro. Então, tinha esse processo de adaptação, que para alguns jogadores pode demorar mais. E acho que a gente tem 2 exemplos práticos nesse começo de temporada, nesse começo de Campeonato Brasileiro, que é o Giai subindo de produção e o Felipe Anderson subindo de produção. E dentro do que você falou, Abel, da questão do quão vasto é o elenco, das possibilidades táticas que oferece, porque você está falando de vários jogadores que fazem diferentes funções, a ponto de colocar o Felipe Anderson como ala e tem dado certo, o Giai como um terceiro zagueiro pela direita e tem dado certo. Então, é um técnico que merece todo o crédito pelo trabalho que fez e, mais uma vez, está conseguindo um grande início de temporada e a gente tem que falar em diversos aspectos. O Eugênio já lembrou dos jogos fora de casa desse início de temporada. Então, assim, 13 pontos, que se fossem uns 10... acho que estaria dentro da normalidade, pensando na dificuldade dos jogos que você teve, das viagens que você teve, e o Palmeiras consegue já igualar o seu melhor desempenho em 5 rodadas na era dos pontos corridos, e tendo essa dificuldade, recuperando jogadores, no caso do Giai, no caso do Felipe Anderson, e mostrando um futebol muito melhor. Acho que ontem até nem foi o melhor jogo do Palmeiras, assim, se pegar o desempenho contra o Corinthians foi melhor, talvez contra o Inter também foi melhor, mas ainda assim foi um desempenho para vencer o jogo contra o Fortaleza. Então, assim, são muitos aspectos positivos para se destacar desse início de temporada do Palmeiras. E para seguir o carro, vem, neném. Calma. A vitória ontem foi gigante. Gigante. Aí, ó. Gigante. Foi porque 23 jogos sem perder, o Fortaleza em casa pelo Brasileiro. Tá certo que o Fortaleza tá chacoalhado lá, com dificuldade, mas é muito grande você vencer Corinthians, Inter e Fortaleza na sequência no Campeonato Brasileiro. Não dá para ficar dizendo assim, nossa, calma. Claro, calma, liderança de campeonato hoje não significa nada, mas é uma amostra, é um caminho, né, que me parece muito, muito sólido. O jogo foi diferente, o jogo contra o Inter. Contra o Inter, o Palmeiras fez uma partida quase perfeita. Ontem não. O time sentiu, né? As 2 melhores chances do jogo foram do Palmeiras. Uma com o Facundo, o zagueiro tirou em cima da linha. Outra com o Estevão, que o zagueiro tirou em cima da linha, com o Bandeirinha, né, com o braço duro ali, porque ficou claro na imagem que não estava impedido, né? Se a bola entra, o VAR ia validar o gol. E o Palmeiras sofreu nos últimos 25 minutos. Flaquito, mil. Finalmente, né, fez um gol difícil, uma tacada de bilhar, como faria Rui Chapéu no cantinho. Fez o 2-0, mas o Palmeiras sofreu, cara. Sofreu porque com 20 minutos o time estava esbaforido em campo. É muito difícil jogar lá. Eu tenho relatos palmeirenses que foram no jogo, na arquibancada, e que sofreram bastante com o calor. Então não é fácil. Como eu disse, o Palmeiras vai rodar 25.500 quilômetros em 8 jogos. Olha que loucura. Para você dar a volta na Terra são 44 mil quilômetros. E de volta você tem aí uma ideia de que o Palmeiras vai rodar metade do que seria para dar a volta na Terra. E aí tem uma coisa do futebol, é muito louca, né? O Vojvoda colocou um Pochettino, colocou 2 centroavantes, e aí aos 23 minutos os jogadores do Palmeiras estavam perfilados para entrar. O Naves, né, e as outras 2 substituições que o Abel estava prevendo. Eu estou com tudo anotado aqui, mas eu perdi o papel. Vitor Roque, né, também? Vitor Roque Exato. Naves, Vitor Roque e Maurício. Olha o nível do banco. Entendeu? Olha o nível do banco. Naves, Vitor Roque e Maurício. Maurício está entrando aos poucos. Paulinho nem viajou, tá? O Paulinho foi preservado. E aí, cara, aos 24 minutos sai o cruzamento e o Daverson faz o gol. Então, 1 minuto depois que o Abel ia colocar os jogadores, a bola estava em andamento, saiu o gol. E aí foi um Deus nos acuda,
com um pênalti ridículo que não pode mais ser marcado. Esse tipo de pênalti não pode ser marcado mais. O jogador não tem como pular com os braços na boca ou para trás, dentro da área, né? Se tivesse Então, no Morumbi, ia ser pior. eu Você ia vi. ver que já Não, tinha sido marcado. como, por exemplo, esse pênalti, não sai da minha cabeça, do Piton, que o jogador está correndo de costas. Isso não pode acontecer mais. Mas, tirando isso, o Everton fez o pênalti, pegou o pênalti, o empate já seria bom resultado, mas a vitória foi espetacular. E eu quero falar com você, torcedor palmeirense, do Pardabel, Forabel, Everton, Horácio. Ou vocês têm um entendimento do que está acontecendo no clube, ou fiquem à vontade, continuem sofrendo e reclamando e ganhando cliques e likes, porque realmente o Palmeiras está num momento muito bom e crescendo, e tem tudo para crescer ainda mais. Eu discordo da espanholização, não que eu discorde da tese da espanholização no geral, acho que você tem razão, Tirone, mas eu acho que o Palmeiras, inclusive em relação ao Flamengo, ele tem mais possibilidades nessa temporada. A gente não pode colocar os dois no mesmo lugar, pelo que os dois investiram para o ano. Acho que as perspectivas do Palmeiras são melhores, né? Não pela diferença agora na tabela, mas nessa sequência duríssima, ele conseguiu as 2 vitórias fora. Aliás, 3 vitórias fora. Quase ninguém ganha fora no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou 3 numa sequência lá. O Mancini já tinha destrinchado a tabela do Brasileirão e colocado que o começo do Palmeiras seria muito difícil. Eu estou falando das vitórias fora. Teve o jogo com o Botafogo e o jogo com o Corinthians. Né? E o Palmeiras está líder do campeonato com isso aí, né? Com líder do campeonato com essa sequência, ainda sem colocar todos os jogadores. Então, eu vejo o Palmeiras com grandes possibilidades de dominar o futebol brasileiro em 2025, conforme o Botafogo dominou o ano passado e o Flamengo algumas vezes. Dominar, não apenas ganhar um campeonato importante, dominar, ganhar Brasileiro, Libertadores. O Palmeiras investiu para isso. Não é que eu vou ficar aqui cobrando todo o jogo do Palmeiras ganhar. Eu estou analisando o que cada clube pensa dessa temporada. E o Palmeiras foi para o maior investimento da sua história. Ele foi para dominar a temporada, né? E eu acho que o início de Paulista, para o Palmeiras, pelo que o Palmeiras fez e planejou para o Paulista, não era a cara do time para a temporada. Inclusive, não estavam jogando os principais jogadores ainda. Estavam entrando no... Mas, Arnaldo, no Paulista, o treinador deixou claro, nós vamos usar para saber quem serve e quem não serve, rodar o time. E não jogou nada mesmo. E foi a final, perdeu a final, ok. Teve o pênalti para levar novamente para os pênaltis. Então, seria muito mais fácil para mim ficar dar uma diversa, né? Não sei, não vai dar, meu Deus. Não dá. O time é bem preparado, tem jogador bom e o treinador é bom. Então, se cobrava dele, não é isso, Arnaldo? Que ele fizesse esse time jogar. Sim, mas eu acho assim, nunca jogos de futebol são inúteis. E não é que o Palmeiras não aproveitou nada do Paulista. Tomou uma tarracada na final. E a tarracada, as dificuldades na semifinal com o São Paulo também moldaram o time do Brasileiro da Libertadores. Porque assim é a vida, né? Sobretudo nos clássicos, quando você tem um desafio um pouco maior. Essa coisa de pensar nos 3 zagueiros veio depois, né? Essa coisa de puxar o Estevão para o meio veio depois. Com jogos de observação, não só com treinos, porque é pré-temporada, treino e tal. Muitas vezes não tem o adversário para te colocar dúvidas, outras possibilidades. E acho que o Palmeiras, nas 2 principais competições, ele começa com resultados melhores até do que a gente esperava, né? Na Libertadores é uma coisa que o distingue do Flamengo também, né? O Flamengo tem um jogo duríssimo amanhã contra a LDU e o Palmeiras já tem os 6 pontos. Então o Palmeiras vai, como o Mancini orava, para La Paz tranquilo nos 2 campeonatos, né? Então é um começo muito bom. Acho que o Palmeiras tem condição mesmo, sim, pelo elenco que formou, de brigar pelas 2 competições e de fazer uma boa figura no Mundial. Para mim, eu
analisando os dois elencos desde o início da temporada, ele tem até mais possibilidades do que o Flamengo. Com essa vitória, o Palmeiras assumiu a liderança do Brasileirão 2025, mantendo-se invicto na competição. O Fortaleza, por outro lado, perdeu sua invencibilidade em casa e precisa se recuperar nas próximas rodadas. E aí, torcedor? O que achou da atuação do Palmeiras? Será que o título está mais perto do que nunca? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo e ativar o sininho para não perder nenhuma análise do Verdão.